Sejam bem-vindos ao canal Program Free, canal dedicado a curso de programação. Nossas primeiras aulas, do nosso canal é o curso de lógica de programação para aqueles que estão desejando iniciar, na linguagem de programação, seja qual for. Eu sou o professor Marcos Dias e nessa terceira aula nós iremos abordar sobre um assunto muito interessante, que é o assunto sobre o comando de leitura. Mas antes de iniciar nossas aulas, temos aí um exercício proposto da segunda aula. Caso você tenha perdido as duas últimas aulas, recomendo seguir o nosso canal, dentro da categoria de lógica de programação. Lá dentro tem as duas últimas aulas que tivemos, ok? Então, o exercício que ficou disponível para nossos alunos, foi o exercício de pseudocódigo de Portugal, o exercício proposto em cima da matéria explicada na última aula, que era criar um algoritmo que possua um nome de produto e valor deste produto. Um algoritmo simples, você vai criar duas variáveis e depois vai armazenar o dado dentro dessas duas variáveis e vai exibir para o usuário na sua saída pelo ecrã. A observação, a dica que eu dei para os alunos resolverem essa questão, que é simples, o valor não pode ser inteiro. Quando tratamos de moeda, tratamos com valores reais, valores quebrados. Então não tem a necessidade de utilizar números inteiros, ok? Eu solicitei também que salvasse o arquivo em projeto.alg, que é o formato de arquivo de projeto do Portugal IDE 2.3 que nós utilizamos nas nossas aulas. Depois vou explicar mais para frente aí, que como você pode baixar esse arquivo, E o que ficou proposto era a correção desse exercício na nossa aula, Muitos enviaram e-mails, mandando seus códigos, O pessoal está de parabéns, conseguiu realmente captar a informação e conseguir fazer o exercício. Muitos conseguiram, Então, de prática, para aqueles que não entenderam ainda o que é para fazer, nós costumamos fazer na nossa primeira aula, uma aula de solução do exercício anterior, ok? Então vou abrir aqui o nosso editor, Portugal IDE 2.3, que eu vou disponibilizar os links. Já tem na primeira aula, mas tem uma novidade aí no meio disso tudo, ok? Eu vou falar no final do vídeo sobre isso. Então aqui é o nosso programa, o Portugal IDE 2.3, nosso IDE, que nós utilizamos para desenvolver os algoritmos e testar, ok? Então, o exercício proposto seria que você desenvolvesse, um algoritmo para para escrever um produto e o preço desse produto, É um exercício muito simples que serve para vocês treinarem, a lógica de programação, o que vocês aprenderam da segunda aula. Então a gente vai começar aqui, declarando início e fim, do algoritmo. Para auxiliar melhor, eu vou colocar aqui em comentário, aqui em cima, como declaração das variáveis e aqui saída de dados. Lembrando que para quem não viu as duas últimas aulas, o barra antes, das palavras, você declara aquela linha como uma linha de comentário, ok? A linha de comentário ela não é exibida, na saída de dados, quando você faz lá o processamento, e a exibição
dos dados ele não exibe, tá? Ele serve somente para orientação dos programadores, ok? Então na declaração aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, vou declarar minhas variáveis que eu vou utilizar. Você pode utilizar qualquer nome, uma variável, você pode dar um nome para a variável. Porém, o tipo de dado você tem que especificar exatamente aquilo, né, que foi apresentado lá na nossa primeira aula, ok? Por exemplo, se nós vamos dar um nome ao produto, né, a primeira variável a ser utilizada é a texto, óbvio, ok? Texto, e a partir daí eu vou dar um nome, tá, a variável que armazenará o nome do produto. Então vou colocar nada mais do que nome underline prod, tá? Por que eu coloquei o underline, galera? Lembrando, para quem não viu as outras aulas, porque na linguagem de programação você não pode utilizar duas propriedades, né? Que é pontuação e espaço, tá? Você não pode dar espaço, né? Porque ele vai interpretar como se fosse duas propriedades totalmente diferentes. Então, utilizando para ligar um ou outro, um nome a outro, né? Eu utilizo underline, ok? Posso utilizar vírgula somente se você for declarar uma outra variável, ok? A vírgula é utilizada para separar, nesse caso aqui, ok? Aqui mesmo eu vou declarar, né? Nas outras aulas vocês viram que eu declarei, né, separadamente. Declarar separadamente é interessante se você tiver mais de uma variável aqui, né? Mais de uma variável e cada uma vai armazenar um tipo de dado. Tipo de dado não, minto, desculpa. Vai armazenar um outro valor, tá? Um valor diferente. Já como eu só tenho esse aqui, ele só vai armazenar o mesmo valor, ou no caso, né, ele vai ser armazenado somente aquilo, né, que o usuário vai especificar, né? Aqui mesmo eu coloco a atribuição, ok? Atribuição, como se faz, é a setinha, né? Sinal de menor que e o tracinho, traço, ok? Então aqui o nome do produto, né? Lembrando que o texto e caractere você tem que armazenar utilizando aspas duplas, ok? Aspas duplas. E aqui eu vou colocar o nome de um produto, por exemplo, teclado Microsoft. Se eu abrir as aspas duplas, eu devo fechá-las, ok? Fechei. Beleza, então já tem aqui declarado, né, o tipo da variável e o dado que ele armazena. O segundo, né, vai ser o preço. O preço, como eu falei, não pode utilizar um inteiro, porque se você vai armazenar um valor de moeda, você não pode utilizar inteiro, porque inteiro ele vai colocar somente números basicamente inteiros, decimais, ok? Então você vai ter que utilizar aqui o real, tá? Que são números quebrados, separados com ponto na casa decimal, tá? Então aqui eu vou utilizar nome preco, porque lembra, não posso utilizar acentuação nas letras, ok? Vou usar uma atribuição também. E aqui não necessita você colocar aspas duplas, né? É somente colocar o valor. Vou jogar aqui o valor separado, né? Casa decimal separada com ponto, tá? Não pode colocar vírgula, tá? Vírgula, ele tem outro significado, completamente diferente na programação. Beleza, então já tem aqui todas as minhas variáveis declaradas com os dados armazenados dentro daquelas variáveis. Então o que nós devemos fazer agora? Imprimir esses dados para o usuário. Assim que compilar, né, o programa, ele vai ser exibido para a gente pelo ecrã. Ok? Então vamos lá. Aqui, a saída, eu coloco escrever, né, comando de saída de dados, escrever.
Vou abrir as aspas duplas, porque aqui eu vou colocar escrito diretamente no programa, ok? Vou colocar diretamente escrito, né, no programa, sem declarar variável, tá? Então aqui, escrever, colocar produto, dois pontos, vou dar um espaço, porque eu vou fechar aqui as aspas duplas, vou utilizar a vírgula para separar, tá? E vou declarar a variável, o nome da variável que vai ser exibida aqui em produto, que é o nome underline prod, tá? Porque esse espaço, como vimos na outra aula, nas aulas passadas, né, se colocar junto vai ficar bem coladinho, né, o nome do produto aos dois pontos. Então, se você quer um pouquinho separado, tá, você tem que dar um espaço, beleza? Show. Preciso declarar um outro comando escrever embaixo para declarar o preço? Não necessariamente, tá? Podemos fazer tudo em uma única linha, beleza? Como é feito isso? Vírgula, mesma coisa. Aspas duplas, tá? O nome no caso, preço, né? Espaço, ok? Vírgula, o nome da variável, tá? O nome da variável, preço. Aqui, pessoal, se eu for colocar para imprimir, o que vai acontecer, né? Além dele imprimir o produto aqui, né, junto com a variável, ele vai imprimir também do lado o preço, né, e o valor que foi atribuído aqui na variável, tá? Então, para dar quebra de linha, né, lembrando lá também nas primeiras aulas que eu expliquei, deve-se colocar _n, tá? O _n ele tem que ser dentro das aspas duplas, ok? Fora das aspas duplas, somente declarações de variáveis e constantes, tá? Dentro das aspas duplas, né, são valores, tá? No caso, são informações que aparecerão na linha de comando do próprio programa, ok? Então aqui já está pronto, eu vou poder rodar o meu programa. Olha aí, não sei se dá para ver aí, né, na tela de vocês, tá? Mas imprimiu aqui produto, teclado Microsoft, preço R$ 39,90, né? Aqui não aparece o 0, né, porque é nulo, tá? Na regra binária, né, não aparece o 0, né, quando é procedido quando ele é basicamente o último ou um dos primeiros elementos, tá, a ser demonstrado. Ficou faltando o R cifrão aqui, né, que pode ser acrescentado aqui, ó, nesse espaço que eu dei aqui. Olha só, R cifrão, espaço de novo. Se eu imprimir agora sim vai aparecer o R cifrão, tá? Olha lá, apareceu o R cifrão no programa, ok? Então, pessoal, é muito interessante, tá? Eu sei que é muito simples que a gente fez aqui, né? Mas para quem está começando na linguagem de programação, na lógica de programação agora, né, é interessante e é muito legal ver que aquilo que você desenvolve, que você aprende, na verdade ele vira um resultado, né, visível, né, um resultado palpável, que você vê que aquilo que você desenvolveu de uma certa forma deu certo, saiu, completou legal, né? E o ciclo é esse, né? Nós temos aqui, como eu falei anteriormente, o algoritmo ele tem um início, né, sua declaração, saída de dados, até sua finalização completa, okay? Sem nenhum problema. Esse algoritmo, né, que eu desenvolvi aqui com vocês na nossa aula, ele vai estar armazenado
um serviço chamado GitHub, tá? O que vem a ser o GitHub? Eu vou falar um pouco rápido sobre o GitHub, mas eu prometo para vocês que vou trazer uma aula completa do GitHub para vocês, tá? Porque ele é mais do que uma plataforma de hospedagem de código-fonte. Ele trabalha com controle de versão, tá? Controle de versão utilizando o Git, tá? Git, né, é um sistema que foi desenvolvido pelo próprio Linus Torvalds, né, o desenvolvedor do núcleo do Linux, na verdade, tá? Então ele permite que programadores façam utilitários, né, ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribua em projetos privados ou até open source de qualquer lugar do mundo, tá? Então você pode compartilhar, né, seu código fonte, né, com qualquer pessoa do mundo, em modo colaborativo ou não colaborativa, tá? E elas podem contribuir de certa forma, tá, com o desenvolvimento do seu projeto, ok? E o controle de versão, né, que a sua equipe ela pode estar desenvolvendo, sendo atribuídas diversas tarefas e eles estarem inserindo nessa plataforma como uma versão. Por exemplo, versão beta, versão 1.0, 2.0, 3.0, com cada modificações e podendo que a equipe especifique, tá, as atribuições feitas, né, as modificações feitas naquele projeto, ok? Então eu abri aqui um GitHub para nosso canal, tá? Eu tenho aqui o GitHub do canal que já está esse projeto do exercício 2 e o projeto também de exemplo que eu vou dar, né, agora para vocês, né, da nova matéria. Tá lá bonitinho. Vocês podem seguir e fazer até download desse projeto já com tudo zipado. Então vamos partir para a terceira aula, tá? Matéria da nossa terceira aula, que é leitura de dados, tá? É uma matéria que, cara, é muito interessante, tá? Ele vai dar um toque refinado de programa mesmo, né? Já que o usuário, né, o que a gente vem fazendo anteriormente, que é armazenando informações pré-determinadas dentro da variável, ao contrário, agora sim o usuário que vai armazenar informações. Então o usuário terá interatividade, né, no programa. Então ele poderá armazenar a informação, o dado, né, no qual, né, aquela variável que vai ficar armazenada, aquele dado, o usuário tem que especificá-la, tá? Então, na verdade, né, eu botei uma breve descrição aqui no nosso slide, tá? A leitura de dados, o comando read, o comando ler, ele proporciona, né, na programação. Ele solicita a introdução de valores para variáveis através do console e é possível definir a leitura de variáveis desde que estas estejam separadas por vírgulas, né? No caso, as variáveis elas têm que estar separadas por vírgulas e a leitura de uma variável ela deve ser totalmente precedida da sua declaração, tá? O que quer dizer isso? Se eu declaro uma variável inteiro, né, na hora que o usuário for operar a plataforma, que for preencher o dado solicitado, ela tem que digitar um valor de dado inteiro, né? Se ela digitar um valor de dado de caractere ou de texto, né, ou real, o programa dá erro, okay? Ele vai fechar, vai dar um erro e vai fechar, né? Por quê? Porque a gente está aprendendo a programar, né? Ainda não temos aquela noção, né, de tratamento de erro. Logicamente que existem uns comandos de tratamento de erro que não vai deixar o programa encerrar, o programa fechar com um erro. Ele vai notificar o usuário para que digite o tipo de dado e aquele programa ele vai reiniciar. Sendo que inicialmente, né, como a gente está aprendendo uma linguagem, uma lógica de programação, aí isso ainda não é possível, né, ser feito. Mas mais para frente, talvez quando iniciar uma linguagem de programação específica, vocês já possam saber como é que faz o tratamento desse erro. Criar um loop aí, né? Um loop caso der erro, né? Deu erro e
vai acontecer na verdade, né, de você usar o loop para poder reparar aquele erro, beleza? Então vamos partir aqui para nossa aula, ok? Vamos abrir Portugal, IDE. Vou apagar aqui. Vou deixar somente a declaração e a saída de dados, ok? Então aqui eu vou adicionar escopo, tá? Então aqui, né, na nossa declaração, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro no que nós podemos utilizar. Por exemplo, cadastro de paciente, né? Vamos dizer, um hospital necessita de um programa de cadastro de paciente, né, para registrar pacientes que estão com Covid-19, por exemplo, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, tipo texto, declarar a variável tipo texto com nome, ok? Nome. E não vou atribuir absolutamente nada dentro dessa variável, eu só vou declará-lo, ok? Só vou declarar texto e vou deixar a variável em branco, ok? No seu escopo, eu vou utilizar aqui o escrever. Eu sei que o escrever é um comando de saída de dados, tá? Mas eu quero que vocês percebam o que vai ser feito aqui, tá? Na linha de comando, vou colocar aqui, digite seu nome, tá? Com espaço, fecho aspas duplas e aqui eu jogo o nome da variável, tá? Nome a variável nome, né? Do tipo texto. Embaixo aqui eu vou utilizar o comando ler, né? Que é o comando novo que vocês estão aprendendo hoje, tá? Esse comando ler, ele vai ler o comando nome, ok? Vai ler a variável nome. Então na hora, né, vai exibir para mim aqui no ecrã, digite seu nome, tá? Digite seu nome. O usuário vai escrever o nome e automaticamente na saída de dados ele vai exibir o nome do cidadão, ok? Então aqui na saída vou botar escrever, vou jogar aqui aspas duplas, nome, dois pontos, espaço, nome, né? Variável nome, porque aqui vai ser armazenado o nome e aqui eu vou exibir o que foi armazenado aqui dentro, o que o próprio usuário, né, jogou lá dentro da variável nome. Vamos ver como vai funcionar? Vou rodar aqui o programa. Olha só, apareceu aqui o console, ó. Muitas das vezes, né, tem outros IDEs, tá, que não abre essa janela. Você já no ecrã mesmo você escreve o nome, ok? Mas no caso do Portugal IDE 2.3 ele abre essa telinha aqui, tá? Esse frame. Então aqui vou digitar meu nome, Marcos, ok? Marcos, eu vou dar OK. Veja o que vai aparecer aqui, ó. Olha lá, apareceu aqui embaixo, ó, nome Marcos, tá? Então aqui, ó, apareceu até aqui, ó, armazenei Marcos dentro da variável nome, tá? Dentro da variável nome e na hora de escrever eu solicitei que fosse exibido a informação dentro da variável nome, ok? Beleza. Então vamos continuar, vamos testando outros tipos de dados aqui dentro, ok? O outro tipo de dados, né, que eu posso utilizar aqui, por exemplo, o inteiro. Vamos ver como funciona. O inteiro eu vou usar como idade, tá? Vou dar um nome como idade. Aqui, mesma coisa, vou escrever, digite sua idade, tá? Espaço, fecha aspas duplas, vírgula,
idade, tá? Aqui, ler idade, tá? Na saída, preciso criar uma outra variável escrever, desculpa, errei o nome. Eu preciso criar um outro comando escrever? Não preciso criar um outro comando escrever, porque eu posso fazer isso tudo em uma única linha, tá? Então aqui eu só preciso colocar o vírgula e colocar aqui, ó, abre aspas duplas, idade, dois pontos, espaço, fecha aspas duplas, vírgula, precede de quê? Idade, tá? Um outro detalhe, né? Igual que eu acabei de falar no exercício anterior, deixando dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar, ó, a idade vai aparecer aqui, né? Idade, e aqui a idade que o usuário vai digitar, que é o valor dentro da variável idade. Então o que precisa fazer aqui, né? Ou você coloca aqui, ó, uma barra N para escrever embaixo, tá? Para dar quebra de linha, ou o T, né? O T ele faz a tabulação, ele vai escrever um pouquinho mais separado. Eu vou usar o T, tá? Porque não necessita ficar pulando de linha. Vou colocar o T que vai dar uma tabulação, vai aparecer aqui do lado do meu nome a idade, ok? Então vamos testar, vamos ver como vai ficar. Nome Marcos. E olha lá, dei ok, aparece um outro frame pedindo a idade. Digite sua idade, 32, ok. Então olha lá, nome Marcos, idade 32. Show de bola, funcionou legal. Testar mais tipos de variáveis, né? Outros tipos de dados. Vamos tentar agora o caractere, sexo, tá? Então aqui, bora lá no escopo, escrever, digite seu sexo, ok? Digite seu sexo, fecha aqui. Aqui eu vou colocar para que uma informação, né, uma orientação para que o usuário digite somente F ou M, né, feminino ou masculino, tá? E aqui variável sexo, ok? Saída, ler sexo, ok? Repare aí, ó, que toda variável que eu coloco aqui eu boto leitura, tá? Se eu vou solicitar que o usuário informe, né, o dado, eu tenho que colocar esse comando de ler, tá? Ler e o nome da variável. Aqui, mesma coisa. Espaço, barra N, barra T, sexo. Espaço aqui, sexo, declarei a variável para aparecer, ok? Vou rodar, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, nome, Marcos, vai pedir idade, 32, e agora pede o sexo, F ou M, vou colocar M, ok. Olha lá, aqui ó, numa única linha, foi preenchido aí ó, meu nome, idade e sexo. Vamos colocar outra. Real. Real aqui eu vou colocar frequência cardíaca. Frec, underline, card. Tá? O nome que eu dei para frequência cardíaca. Ok? Dá um espaço aqui. Escrever. Digite. Última aferição cardíaca. Aqui, frec card. Declarei a variável, ok? Declarei a variável. Faltou aqui ler,
frequência cardíaca, card, bora lá, vírgula, mesma coisa, aqui, última aferição cardíaca, os pontos, ok, aqui, frec card. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou colocar do lado, vou já pular uma linha, então vou usar o barra T, tá? Então olha aí como ficou, ok? Vamos rodar. O que vai acontecer? Pá, foi. Marcos, idade 32, sexo masculino, última aferição 62.1. Ok. Olha lá. Ah, aqui eu errei, tá? Como eu queria pular para a linha de baixo, né? Barra N, botei barra T. Ok. Então, mas viu que funciona também o T, tá? Se quiser pode botar continuar do lado. Isso é de acordo com a interface que o usuário vai utilizar, entendeu? Masculino 62.1. Lembrando de colocar ponto, tá? Se colocar vírgula dá errado, ok? Então aí, ó, nome Marcos, idade 32, sexo masculino, última aferição cardíaca 62.1, ok? Vamos continuar, ainda tem mais, ok? Deixa eu ver. Ah, sim. Tem ainda o lógico, tá? Lógico. O lógico eu vou dar o nome de Covid, tá? Vou dar o nome aqui de Covid. Escrever. Está infectado com Covid-19. Calma aí. Aqui. Covid. Tá. Ler. Covid. E aqui. Vírgula. Resultado Covid-19. Tá? Beleza. Barra T, né? Utilizar aqui o barra T para dar aquele espaçamento. Vírgula Covid. Beleza, tá completo, né? Vamos mandar rodar aqui para ver o que vai acontecer o nosso programa completinho, ok? Nome Marcos, idade 32, sexo masculino, frequência cardíaca 62.1 e o último aqui, Covid, né? Lembrando que a informação que se deve colocar em variáveis, né, com tipo de dado lógico, é somente verdadeiro ou falso. Então vou escrever aqui falso, tá? Falso. Ok. O programa rodou normal. Olha aí, ó. Nome Marcos, idade 32, sexo masculino, última aferição cardíaca 62.1 e o resultado de Covid-19 falso. Quer dizer, não estou com Covid-19, tá? Então esse aqui é um mini programa para vocês entenderem como é que funciona, né? Como funciona, né, desenvolvimento de um programa, tá? Básico de um programa, e vocês entenderem aí, né, a importância do comando ler, né, o comando read, utilizado em todas as linguagens de programações existentes. Bem, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar postando nos comentários ou enviando e-mail, tá? O meu e-mail ele fica lá na descrição do vídeo aqui embaixo, tá?
Então, resumindo, tá? Nossa aula é a gente aprendeu hoje, né, o comando read, comando ler, comando leitura, tá? Para poder pegar informações do próprio usuário. O próprio usuário ele vai alimentar o programa, ok? Então, antes de terminar nossa aula, nós temos o exercício proposto, né? Esse exercício proposto, vocês deverão realizar um algoritmo de cadastro de alunos, bem semelhante ao cadastro de pacientes, né? Que já está lá no meu GitHub, né? Vocês deverá conter nesse programa entradas, né, de aluno ou aluna, né? Sexo, masculino ou feminino, turno, no caso diurno, noturno, matérias, português, matemática e ciências, tá? Isso tudo ele deve ser armazenado, né? As informações serem armazenadas, né, com o comando de leitura. No caso, o usuário ele vai utilizar o comando ler, né, para colher essas informações e também médias finais de todas essas matérias, dessas 3 matérias: português, matemática e ciências, tá? E essas informações deverão ser apresentadas no console, né? Terá que ser impresso no console. A organização é com vocês. Vocês podem estar escolhendo como vai fazer o manejamento dessas informações, ok? Vocês podem pegar esse, ao finalizar, né, salvar o projeto, que nessas 2 últimas aulas que nós tivemos, eu pedi para vocês salvarem o projeto no seu computador, né, e enviar por e-mail. Agora vocês podem criar uma conta do GitHub e podem armazenar esse projeto no GitHub. E no caso, como foi falado anteriormente, vocês podem estar enviando para mim o link do seu GitHub, que eu vou seguir vocês, ou vocês podem seguir o meu, tá? Ou enviar, quem não quer expor, né, para o público, você pode enviar para mim por e-mail, tá? Que eu vou manter o total anonimato aí da conta de vocês, do link, do perfil, entendeu? Somente vou utilizar para corrigir o que foi feito, ver se foi feito de forma correta, como foi ensinado nessa aula de hoje, tá? Antes de finalizar a nossa aula, eu falei que eu tinha um aviso para dar para vocês, né? O IDE que eu utilizo, que é o Portugal IDE 2.3, existem vários outros IDEs, né? Esse IDE do Portugal 2.3, que foi criado pelo português Antônio Manso, lá do Departamento de Engenharia de Informática e da Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico de Tomar, tá? Lá em Portugal, o servidor dele encontra-se offline, isso é, não será possível fazer download do Portugal IDE, tá? Visando isso, tendo o programa no meu computador, eu compactei e armazenei no meu Dropbox, tá? A fim de que eu vou estar, né, colocando o link para download do programa na descrição do vídeo, né? Tanto desse vídeo quanto dos outros 2 vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Eu vou atualizar e vou colocar os links atualizados. Eu tentei entrar em contato com Antônio Manso, né, pelo e-mail, para saber o que aconteceu, se ele desistiu desse projeto, desandou, enfim, né, não vai atualizar mais. Ainda não obtive resposta, tá? Não obtive resposta, mas não se preocupem, porque quem chegou agora na nossa aula aí, quem assistiu a 3ª aula, não vai ficar sem o programa, porque eu vou atualizar os links nas descrições do vídeo, tudo bem? Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado, tá? Pela sua companhia, por estar assistindo aí o nosso canal, a nossa matéria, o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês possam estar curtindo, né, o nosso canal no YouTube, tá? Ativem o sininho para receber atualizações de conteúdos novos. Eu sei que eu estou demorando bastante para fazer, mas é que eu estou realmente muito atolado, né, com meus trabalhos, e eu tenho realmente que me dedicar um pouquinho mais ao canal. O canal só tem somente 15 inscritos, né? Eu sei que esses 15 inscritos eles são um pouco ativos, né? Alguns
nem curtiram, então tem pessoas que tá assistindo a aula e nem curtiu. Galera, é muito importante vocês curtirem o canal, tá? Porque aí eu vou saber realmente até onde está chegando as minhas aulas, né? E a qualidade das aulas. Peço que também comentem, né? Comentem não só elogios, né? Apesar que não tem nenhum comentário nos meus vídeos, tá? Mas pode criticar, né? Pode dar um conselho, desde que seja algo construtivo que possa melhorar, tá? E outra coisa também, né? Nós temos aqui a vaquinha do nosso canal para manutenção do canal, incentivar a desenvolvermos mais conteúdos novos para vocês, né? Continuar o nosso trabalho, um incentivo, galera, tá? Nesse meio aí de Covid-19, eu sei que o problema aí financeiro de vocês não tá das melhores, tá? Mas quem tiver condição de ajudar com qualquer valor, tá? Não é exigido valor nenhum, é uma vaquinha, vocês podem dar 50 centavos, R$1 ou até menos, né? Mas se puder ajudar, contribuir, contribuam, tá? Quem não puder, não ter condição de ajudar, eu entendo, tá? Mas por favor, compartilhem o nosso canal, os nossos vídeos nas suas redes sociais para que cheguem a outras pessoas, né? Outros que querem entrar nesse ramo de programação, ok? Então fica aqui o meu abraço para vocês. Eu vou estar compartilhando também o link do meu GitHub na descrição do vídeo, tá? Para vocês estarem seguindo. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, galera!